Hoje a gente fala muito sobre o instinto materno, né? Então maternar é instintivo. Só que esse conceito ele surge a partir do século XVII. Antes disso não se falava em instinto materno. Então na Idade Média era muito comum práticas como infanticídio tolerado, então a morte causada pelos pais, morte dos bebês, né? Então à noite ele não era legalizado, mas era muito comum. Então à noite a criança estava dormindo, os pais vinham e matavam a criança asfixiada. Isso chama infanticídio tolerado. Era muito comum. Além disso, era muito comum também a prática de dar as crianças para as amas de leite, né? Então, vão ter autores o Harry, que é um historiador, ele vai dizer que a infância era um período que não existia, né? Então, tanto a infância quanto a adolescência são criações culturais que vão variar de acordo com cultura e tal. Então, naquele período não existia. Então, o que importava era o trabalho braçal e o dinheiro. Então, até os 6, 7 anos, as crianças ficavam sob os cuidados dessas amas de leite. E o que eram essas amas de leite, né? Eram babás? Elas ficavam com uma, com duas? Não. Eram escravas, né? Elas eram escravizadas, que na literatura vão falar escravas de seios fartos, né? Por quê? Porque estava sempre ali amamentando várias crianças. Só que primeiro que a gente está falando de uma amamentação cruzada, né? Que hoje já não é mais permitido por questões de saúde. E segundo, que essas mulheres, então, elas estavam com muitas crianças, sob o cuidado de muitas crianças. Então, com tudo isso, somado a pestes e a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um índice de mortalidade infantil muito alto. E no momento que esse índice começou a crescer, as pessoas começaram a se preocupar. Opa, se a gente não tiver ninguém para cuidar dessas crianças, então a gente não vai ter mão de obra futura. Então a gente precisa de alguém para cuidar delas. E é justamente nesse momento muito oportuno que surge então o tal do instinto materno. Porque olha, antes não era prática as mães amamentarem seus bebês. Então a medicina, ela precisou criar justificativas e meios de convencer essas mulheres sobre a importância de amamentar os seus bebês. E aí o que a gente vai ver? Que é justamente nesse período que a imagem de Maria começa a aparecer nos livros bíblicos. Antes ela não estava. Sob a ideia de que, então é um movimento tanto da Igreja Católica da época quanto da medicina, né? Olha, você precisa ser tal como Maria foi para Jesus. Você precisa ser uma boa cuidadora, né? Por quê? Porque não era prática. Então, teve todo um movimento, porque se você só falasse assim, não, porque o seu filho precisa, porque o leite materno é bom, por isso, por aquilo, não era cultural. Entende? Então foi preciso ser construído. E aí, no início não foi fácil, né, mudar ali os comportamentos, mas aí, em um certo momento, as mulheres começam a ver que elas começam a ser valorizadas. Opa, até então não tinha valor nessa sociedade, até então eu não era nada. A minha mãe jamais teria sido reconhecida, agora eu sou cuidadora. Então, as mulheres ganham um papel. E nesse momento, a maternidade começa a ganhar força, que é onde a gente fala que o patriarcado começa a cair em declínio e o matriarcado sobe, né, para o primeiro plano. Só que o Giddens, que é um sociólogo bastante renomado nessa área, ele vai dizer que isso foi uma estratégia, né, de justamente privar as mulheres no setor privado, dentro de casa, né, e isolá-las do mundo externo. E a gente vê repercussões disso até hoje.